Noite. É muito bom, realmente uma alegria poder estarmos mais uma vez na casa do Senhor, terminando um dia, né? Nosso país hoje foi feriado nacional, Dia do Trabalho. Muitos estavam descansando e obrigado pela presença de cada um hoje aqui. E esperávamos, né, que talvez a igreja estivesse cheia, mas Deus sabe, né? Ele trouxe realmente aqueles que têm mais interesse com a sua palavra. Nós estamos aqui para ouvir a voz do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Gostaria de apenas ler o verso 17. Nós estamos tratando da armadura de Deus. Então aqui é o último elemento dessa armadura que nós começamos a estudar na semana passada, no último estudo. Então diz Efésios 6, 17: Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Oremos. Pai, é muito bom, Senhor, poder ter um Pai. Tem um Deus que realmente tem interesse por nós, que preparou tudo por nós e deixou a tua palavra, Pai, para ser realmente a o nosso guia, a nossa luz, tudo aquilo que nós precisamos, Pai, para andar, viver nesse mundo e finalmente, Pai, receber a vida eterna. Tudo vem mesmo através da preciosidade da tua palavra. E hoje nós estamos aqui, Pai, para falar dessa palavra. Ela mesma é a espada do Espírito, que ela venha mesmo, Pai, ao encontro das nossas necessidades, edificando as nossas vidas, exortando, confrontando e nos alimentando, Senhor. E até salvando, como ela faz. Ela tem todo o poder para isso. Então, precisamos do Espírito Santo, que é o autor da palavra. Que ele venha mesmo ser o nosso professor hoje à noite. Porque dependemos dele. Somos incapazes, Pai, como homens. E importa que cada vez mais nós diminuamos. E o Senhor Jesus cresça, engrandeça. E hoje à noite não queremos, Pai, falar nada de homem, mas unicamente a Tua palavra. Então nos ajuda e faz uma obra especial hoje à noite. Entregamos tudo em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. Os irmãos que têm acompanhado os estudos, nós estamos no final dessa carta e Paulo, dirigido pelo esse Espírito Santo, ele fala à igreja ali em Éfeso e trata mesmo da vida cristã e de uma batalha espiritual que é travada nas regiões celestiais, mas também conosco. Conosco que eu falo, os crentes em Jesus Cristo, aqueles que realmente são salvos, os santos que vivem nesse mundo aqui atualmente, né? E eu espero mesmo que todos os santos estejam aqui, né? Salvos por Jesus Cristo nessa noite, sejam mesmo. Então é para nós essa palavra. E Paulo diz que nós vivemos uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. Temos inimigos poderosos, inimigos de Deus, inimigos nossos, da igreja de Deus, do povo de Deus. Então, esses últimos versos dessa carta é importantíssimo para a vida cristã, para nos ajudar, não é, a sermos vencedores, vitoriosos nessa guerra, nessa batalha.
A linguagem aqui é uma linguagem militar, é luta, é guerra. E o apóstolo Paulo, revelado, né, aliás, dirigido pelo Espírito Santo, mostra como nós podemos vencer. E ele diz que nós devemos ser vigorosos. Verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, cheios de vigor, né? E esse vigor vem de Deus, vem do Senhor, da sua força, do seu poder, porque nós mesmos nós não temos capacidade para enfrentar esses inimigos que são poderosos. Quando nós falamos de inimigos, né, no verso 12 ele diz, olha, Efésios 6,12, porque a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Inimigo poderoso, né? Está falando de um deles, o diabo, Satanás. E temos mais dois que nós identificamos na palavra de Deus. Esse mundo também, mundo mau, né? Inimigo de Deus, e a nossa própria carne. A carne que é inimiga do Senhor, inimiga de Deus. Então são esses três, né, que nós devemos enfrentar, mas com a força, o poder do Senhor. Ou seja, esse vigor vem dele. E nós vimos que também precisamos de estar vestidos, né? Verso 12, revestidos, Paulo diz, de toda a armadura de Deus, para ficar firmes, para enfrentar, né? Para lutar, para vencer realmente. Nós precisamos dessa armadura. E no verso 18, ele diz outra coisa, né? Precisamos de oração. Nós colocamos valorosos. Verso 18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para com isto vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E Paulo diz: e também por mim. Precisamos sim. Então, vencedores, terminando o livro, a carta, Paulo diz, olha, sejam vigorosos, né? Cheios mesmo da força e do poder. Sejam vestidos, tomem toda essa armadura de Deus. E com todo o valor da oração. Aí, amados, vamos vencer, né? Estamos caminhando na vitória. Guerras, lutas, travadas, mas, né, vamos em frente. Então, Paulo diz aqui, verso 13, né, portanto, tomai toda a armadura de Deus. Nós estamos tratando dessa armadura, cada elemento essencial. E Paulo ilustra como uma armadura de um soldado romano da sua época, um soldado grego, né, que precisava de cada elemento, era essencial no campo de batalha. E ele coloca, né, aqui o cinto para segurar a armadura, segurar os elementos, e a couraça, que é o colete, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, a bota, né, embraçando sempre o escudo e o capacete. Então, esses eram os elementos. E espiritualmente, ele fala, né, de cada elemento desse a sua função. O cinto seria a verdade da palavra, a couraça, a justiça de Deus, a bota é o evangelho da paz, o escudo da fé e o capacete da salvação. Finalmente, Paulo fala desse último, a espada do Espírito. Esses primeiros, né, eram mais armas de defesa, e agora a arma de ataque, que é a palavra de Deus. Então, semana passada, nós começamos a tratar sobre essa palavra de Deus. A Bíblia diz, irmãos, Hebreus capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus
ela é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Então, a importância de nós sabermos, né, o poder da palavra de Deus nas nossas vidas e a importância dela nessa batalha espiritual. E é a arma, né, que o Espírito Santo usa, viu? A espada, né, do Espírito. E nós precisamos, assim, saber manusear, né? Saber usar, saber mesmo manejar. Um bom soldado, ele era especialista, né? E essa espada era de grande importância, tanto na sua defesa como no ataque. Era uma luta praticamente corpo a corpo, né? Então, ele tinha que saber bem manusear. E eu só estou lembrando um pouco da introdução da semana passada, né? Mas saber que ela é poderosa, ela é vitoriosa contra os inimigos de Deus e também os nossos inimigos. E nós mostramos assim algumas coisas importantes. 3 coisas, vimos 2, né? A primeira é que essa palavra, ela tem um poder eterno. É o poder de Deus. Nós vimos esse poder na criação. Tudo foi criado pelo poder da palavra de Deus. Deus disse, né? Haja luz, haja, assim seja feito. E assim tudo se fez. O poder da palavra de Deus na criação, também na manutenção de tudo que existe. Tudo está mantido pelo poder da palavra de Deus, né? Nós vimos. Também na destruição, tudo está já preparado, vai ser destruído por Deus, pelo poder da sua palavra. E também esse poder vai recriar novamente. A Bíblia diz que haverá novos céus e nova terra. Então, poder eterno na criação, na manutenção, na destruição e na recriação. Poderosa, né? Saber que todo o poder está na palavra de Deus. A segunda coisa, não só que ela tem todo o poder, mas que ela é provada, né? Ela é provada, não é só dizer que tem poder, mas ela é provada. A palavra de Deus, ela se prova. Deus, irmãos, ele cumpre a sua palavra. É um Deus de palavra, né? Tudo que ele promete, tudo que ele prometeu, ele cumpre. A Bíblia diz que passará os céus, passará a terra, porém as minhas palavras não passarão. E se você fizer um exercício em todas as Escrituras, pode confirmar. Todas as promessas de Deus, todas as palavras de Deus foram cumpridas, né? E estão sendo cumpridas e hão de se cumprir. Isso aí é certo. Então, ela é provada. E a última coisa que eu queria ver hoje à noite, desses 3 pontos sobre a palavra de Deus, é que ela tem os princípios, os preceitos para a vida, né? Para a nossa vida. E aí, irmãos, eu queria mesmo tratar hoje à noite sobre isso. Então nós vimos, né, o poder da palavra. A palavra também ela é provada, mas que tem princípios, preceitos para as nossas vidas. E isso é muito importante, porque, primeiramente, nós devemos conhecer a palavra de Deus, para depois obedecer a palavra de Deus e praticar e viver realmente a palavra de Deus. Primeiramente, temos que conhecer, né? A palavra de Deus ser conhecida. E o Oséias, no capítulo 4, Oséias capítulo 4, dá uma lição, né, para nós aqui. Diz assim, olha, Oséias capítulo 4,
E hoje vai ser um estudo realmente de muita leitura, viu? Porque nós vamos tratar e mostrar e ler realmente a palavra de Deus. Vai ser quase uma hora praticamente de leitura, não é mais uma leitura diferente, uma leitura produtiva, né? A leitura da palavra de Deus. Então vamos preparar, né? Prepare aí, que vamos ler. Começa aqui, olha, verso 4, aliás, capítulo 4 de Osés. Deus diz assim: ouvi a palavra do Senhor, vós, os filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda, olha só, uma guerra com quem? Com os habitantes da terra. Porque nela, ou seja, na terra, nem nos habitantes da terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Está vendo? Nem conhecimento da palavra de Deus. Porque o que só prevalece é perjurar, é mentir, é matar, é furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso, a terra está de luto e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu e até os peixes do mar perecem. Então é um retrato, né? A palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é atual. Olha só, uma descrição do mundo em que nós vivemos, né? Diz, olha, todavia, ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o teu povo é como os sacerdotes aos quais acusa. Por isso, tropeçarás de dia, e o profeta contigo tropeçará de noite, e destruirei a tua mãe. E olha o motivo: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, né? O conhecimento da palavra de Deus. E Deus está responsabilizando não só a falta de conhecimento do povo, mas daqueles que tinham obrigação, né, de dar esse conhecimento. Deus deixou os sacerdotes, né, os profetas, enfim, para ser aqueles que iam ensinar, aqueles que iam proclamar. Mas eles mesmos, né, estavam negligenciando a palavra de Deus e cometendo as mesmas coisas. Então Deus diz: olha, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. Deus trata logo com cabeça, né? Ou seja, aquele que tinha a obrigação, no sentido mesmo de levar, né, a palavra de Deus, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Sabe, irmãos, nós vamos ver nesse estudo de hoje, e não vai dar tempo não, uma coisa que é básica de Deus, em relação a Ele e a sua própria palavra. Deus é um Deus repetitivo, né? É um Deus de repetição, repetição, e Ele repete. Então, você vai ver duas coisas notórias. Uma, de conhecer a palavra de Deus, mas não só conhecer, porque muitos, né, que conhecem a palavra de Deus no sentido de saber, né? Muitos conhecem. Eu, por exemplo, né? Não é que eu conheço, mas já pelo menos 23 anos eu leio a Bíblia, estudo, oro e tal. Então eu tenho um certo conhecimento, vamos dizer assim, né? De saber. Mas isso não é suficiente, não. Não? Sacerdote, tem homens grandiosos aí que têm extremo conhecimento, habilidade, sabe tudo, né? E aliás nós somos estimulados a saber cortar, a saber dividir as escrituras,
Paulo escrevendo e dando ensinamento aos pastores, aos homens que têm a obrigação de ensinar a palavra, diz 2 Timóteo 4,12, é até o lema, né, do nosso seminário bíblico Hebron, fundado pelo pastor Fred. Procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado. Esse procura, no inglês, é study, né? Estuda para apresentar-te a Deus aprovado. Ou seja, tem que estudar, né, para ser aprovado. O estudante, para passar de ano, ele faz uma prova do que ele aprendeu e é aprovado, né? Passa. Tem gente que quer passar sem fazer prova, tá? Na escola. Não pode. Tem que ter a prova para saber se está aprovado ou não. Se bem que no Brasil, eu acho que é um, eu não sei por aí, né? Mas é eu diria assim, me atrevo a falar que é um dos poucos países nesse mundo que passa uma pessoa que é reprovada. Tá. Nosso pastor, ele era estrangeiro e ele era um brasileiro de coração. Ele dizia: estão criando um país de burro. É verdade, né? Tá aqui, tem. O senhor não é professor, meu irmão? Ali minha esposa é pedagoga. O que o Estado brasileiro manda? Passar, né? Não pode reprovar ninguém. Não precisa nem fazer prova, não precisa nem passa, bota, né, o cidadão. Aí vai estar com um diploma, não sei como, mas e aí? Por isso que o país está, é notório isso aí, né? Em relação a outros países, a produtividade brasileira é zero em relação a outros países, porque um operário não sabe, não tem conhecimento, né? Então, estuda para apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro, aí está falando do sacerdote, né? Que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que sabe, né? Que tem conhecimento. Isso é uma coisa, mas a mais importante não é só conhecer, mas é obedecer. Ah, irmão, nós vamos chegar lá, né? Mas esses dois princípios de Deus, de conhecer, de saber, mas de viver, de obedecer a palavra, é o grande desafio para o crente, para mim, para nós, para você, né? Para as nossas vidas. Saber, está escrito, e não virar um legalista, né? Um conhecedor da palavra, que Jesus acusava os fariseus, né? Os saduceus, os sacerdotes, de legalistas e hipócritas, né? Porque eles tinham conhecimento da palavra, mas não viviam. E colocavam sobre os ombros do povo pesadas cargas que nem eles mesmos podiam carregar, né? Então, nós temos que diminuir, nós temos que nos humilhar, nós temos que nos realmente fazer um exame, né, das nossas vidas. O tanto de conhecimento que eu tenho deveria ser o tanto de procedimento que eu vivo da palavra de Deus. É um exercício, irmãos, e nós temos que pedir perdão, porque é muito difícil, né? Mas é um alvo. Então, conhecer é uma coisa, né? Obedecer é outra. E aqui Deus está dizendo, olha, muito do povo está aparecendo por causa da falta de conhecimento, nem tem interesse, né, pela palavra de Deus. Desculpa falar assim, né, mas um estudo bíblico, não é o Herbert, né, porque, mas eu imagino, né, que uma igreja como a nossa, que abre a Bíblia, que prega a palavra, que realmente alguém tem interesse em aprender, que eu também estou aprendendo, né, deveria mesmo, vamos dizer assim, estar cheia, né? Povo ansioso para aprender a palavra de Deus. Mas a gente olha um tamanho feriadão, todo mundo descansou, né? Termina o dia conhecendo um pouco da palavra de Deus. Mas vai, anuncia aí, né?
um show, não sei o quê. Tá cheio, tem igreja aí que tá cheio, mas da palavra, porque o povo quer sentir coceira no ouvido, né? Paulo já alertou, olha, nos últimos dias virão os falsos que enganaram a muitos, como que, né, sentindo coceira no ouvido. Porque a palavra de Deus, amados, ela nos confronta, ela me confronta, ela te confronta. E muitas vezes a pessoa está aqui, né, em pecado, como Deus está dizendo aqui, olha, quanto ao mais, verso 7, estes se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo, e da maldade dele tem desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Né? Tá tudo farinha do mesmo saco, né? Não mexe na vida de ninguém, tá tudo bem, né? Vamos levando. É assim. Mas se propor mesmo a enfrentar a verdade, né? Diz Deus, por isso, como é o povo, assim é o sacerdote. Olha, castigá-lo-ei pelo seu procedimento, né? E lhe darei o pago de suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Então, irmãos, né, a importância do conhecimento da palavra de Deus. E eu lhe digo, sabe, irmãos, essa igreja aqui, desde a sua fundação, a grande preocupação do nosso pastor era a instrução. Por isso que ele colocou ali, né? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, a instrução para a igreja. E uma característica verdadeira da igreja de Deus é que ela persevera, né? É a perseverança. E esses dias, né, eu dou umas caminhadas, sabe? Eu gosto. Aí eu medito, eu oro. E eu estava mesmo pensando sobre perseverança, né? Perseverança. Conversando com os homens, né? Aí diz, olha, tem irmãos que querem fazer alguma coisa, querem trabalhar e a gente incentiva, né? Puxa, legal e tal. Aí eu volto, pastor, eu já digo, olha, daqui a um ano eu vou, a gente vai ver, né? Daqui a 2 anos a gente vai ver, daqui a 3 anos a gente vai ver. Porque começar um trabalho, começar alguma coisa para Deus, isso é maravilhoso. Mas continuar, perseverar, terminar, irmãos, é totalmente diferente. E perseverar na palavra, na doutrina, irmãos, olhe, é muito difícil, né? É muito difícil, mas é o caminho, é o meio, não tem jeito, né? Então, perseveravam. E aqui diz que estão caindo, né, por falta de conhecimento e porque deixaram de adorar a Deus, deixaram mesmo de ter prazer na palavra de Deus. E aí eu coloquei não só essa passagem de Oséias, de conhecer, mas essa que eu citei, né? 2 Timóteo 2,15. Anote aí, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro do que não tem do que se envergonhar, que maneja, que divide, né, bem a palavra da verdade. Por quê? Aí mais à frente, aproveitando aí a sequência de Paulo com Timóteo, no capítulo 2, aliás, 2 Timóteo no capítulo 2, verso 15, mas aí Paulo chega no 3 e versículo 14, ele diz assim, olha, 2 Timóteo 3,14, tu, né, eu acho muito bonito, nós temos sim, né, que incentivar, olha, estudem, busquem, mas aí Paulo diz, olha, tu, Timóteo, né, tu, Herbert, tu, Nivan, tu, irmã Zeni, tu, Matias, Juan, todos, né? Tu.
diz aqui, porém permanece naquilo em que aprendeste. O que é que nós temos aprendido aqui, irmãos? Né? Abrir as Escrituras, abrir a palavra de Deus. E de que fostes inteirado. Ninguém tem desculpa nessa igreja, irmãos, que não se prega a palavra, se abre, se ensina, se mostra, pede para ter interesse, né? Diz o Paulo, sabendo de quem o aprendeste. Não é do Herbert, do pastor Fred, sim, nós temos a obrigação de ensinar você a abrir as Escrituras, a estudar, a buscar, né? Mas o teu verdadeiro instrutor é o Espírito Santo, esse que nos instrui. Mas Paulo diz, olha, sabendo de quem o aprendeste. Ele está se referindo à infância de Timóteo, à sua mocidade, que ele foi ensinado, foi exortado, né, foi assim incentivado pela sua avó, né, e pela sua mãe. Esse Timóteo, ele era filho de um pai grego e a mãe dele era judia. Então, desde a sua infância, Paulo diz aqui, né? Olha, o 15. Olha, que desde a infância sabes as sagradas letras, né? Tem conhecimento. Então, irmãos, outra exortação dessa igreja, né? Tem aqui o diretor do OANS, tem o pastor Nivan, tem homens e mulheres aqui que trabalham. Se botar na ponta do lápis o quanto essa igreja mesmo investe em crianças, em ensinar a infância, né? Tudo preparado, tudo mesmo com a intenção de ensinar as nossas crianças. Não só a obrigação de avô, né? De pai e de mãe, que eu sei que tem avós aqui maravilhosos que estão com essa preocupação, mas de mãe e de pai, de ensinar, mas da igreja. Mas o ensino realmente verdadeiro da palavra de Deus começa na tua casa, começa na minha casa. Deus nos deu o grande privilégio, né, de nós ensinarmos os nossos filhos ainda com pouca idade, né? Eu louvo a Deus pela graça de Deus por isso. Mas nós fizemos a nossa parte, nós fizemos a nossa obrigação. E essa igreja aqui, né, ela faz, ela busca, ela procura, vai buscar nas casas aqui no bairro, nas redondezas. E aonde a gente vai, é o mesmo princípio. Tem-se uma Kombi ou um carro, enfim, né? Lá em São Gonçalo, lá no Santa Telvina, no João Paulo I, João Paulo II, aqui, e vai, né? Vai buscar, vai buscar. A nossa parte nós fazemos porque o Paulo diz aqui, olha, porque desde a infância sabes as sagradas letras que podem, né, tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. O poder da palavra, o poder de conhecer a palavra de Deus, é tudo através dela. E aonde nós enfrentamos mais ataques do inimigo, né, das nossas almas, em relação ao ensino, em relação a ensinar as coisas de Deus, a palavra de Deus. E sabe, amados irmãos, eu fico muito irado, olha, lhe digo de coração. Eu sigo o exemplo do meu mestre. Jesus, em 2 ocasiões, pelo menos nas Escrituras, diz que ele ficou irado. A primeira é quando ele viu a sua casa sendo mesmo feita como casa de negócio, de comércio. Ele saiu mesmo expulsando, enxotando mercadores, enfim, né? E hoje a que se diz igreja de Deus virou um mercado. Tem igrejas por aí, nem estou falando mal não, mas é uma verdade, sabe, irmãos? Que tem comércio mesmo dentro da igreja, campanhas, né? Churrasquinho na porta, lanche, tudo, não, sabe? Vender, porque, olha,
está aqui, né? Todo esse trabalho de 25 anos, nunca se fez uma quermesse, nunca se fez aqui uma campanha da cobertura, uma campanha. Nós oramos, né? Nós oramos. E Deus supre, Deus manda. Então é dessa forma. Mas a grande obrigação dos pais, dos avós, né, é ensinar a palavra de Deus. Então Jesus expulsou. E a outra, né, que ele ficou irado, é quando estavam impedindo os pequeninos de vir a ele. Os próprios discípulos estavam impedindo. Jesus ficou irado. Não embaraceis os pequeninos de vir a mim. Né? E eu sempre digo mesmo, tem pais e mães até dessa igreja embaraçando seus filhos de vir buscar a palavra de Deus. Eu fico, irmão, chateado, sinceramente, sabe? Não tem desculpa não, chamo de egoístas, né? Sabem, aqui não. Uma avó e uma mãe ensinaram esse rapaz aqui, né? Desde a infância. Paulo está dizendo para ele, tu sabes as sagradas letras, né? Que podem, tem o poder e tem as promessas, né? Ensina a criança no caminho, continua, persevera, né? Vai, e deixa com o Senhor. Ele vai fazer o melhor, né? Diz aqui que te torna sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja, toda a escritura, né? De Gênesis a Apocalipse, toda a escritura, ela é mesmo, diz aqui, olha, inspirada por Deus. É mesmo, é sim a palavra de Deus. Não tem jeito, né? É inspirada por Deus. E é útil, olha, veja a utilidade dela. Não só a inspiração, mas a utilidade, né? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, né? O não homem de Deus, ele pode tornar sábio para alcançar a salvação. Mas o homem de Deus, o filho de Deus, diz aqui, seja até perfeito. Olha só o alvo, né? A perfeição, nós sabemos que nós só vamos ter quando nós formos tirados desse corpo. Mas esse é o caminho, é o alvo, né? Paulo diz, para que você seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, nossa obrigação, né, é ensinar, é exortar esses preceitos que servem para a vida, né, para a salvação, para a santificação, enfim. Então, conhecer a palavra de Deus, saber, né? Segunda coisa é obedecer a palavra de Deus, né? Agora que você conhece, que você sabe, Deus passa para um próximo exigência, né? Obedecer a palavra de Deus. Nós estamos bem próximo aqui. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo, aliás, 2 Pedro, no capítulo 1, e verso 19, diz assim, olha, temos, né? Assim, tanto mais confirmada a palavra profética, nós acabamos de ver que toda a escritura é inspirada por Deus, essa palavra profética. Veja, e fazeis bem em atendê-la, né? Vocês têm já, conheça, agora obedeça. E fazeis bem em atendê-la, diz o Pedro aqui, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vossos corações, sabendo, primeiramente, né, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação,
Não é um conto de fada, não é uma ficção, não é um roteiro de Hollywood, não. A palavra de Deus, ela não vem de imaginação, de inspiração humana, não, né? Diz o Pedro aqui, de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. E nós sabemos por quê, né? Que a vontade humana não é a vontade de Deus, né? Nunca será. O homem não faz a vontade de Deus, essa que é a verdade. Então, é de Deus, né? É o contrário. Então diz, não foi dada por vontade humana. Entretanto, homens, né, regenerados pelo Espírito Santo, fala santos, né? Não é que eles eram melhores do que nós, não. Qualquer salvo por Jesus Cristo nessa noite aqui é um santo. Né? Nós aprendemos em Efésios. Santos que vivem, que tem o Espírito Santo habitando em si. Então, veja, homens santos falaram da parte de Deus, veja, movidos por quem? Pelo Espírito Santo, né? Então, é dessa forma que nós devemos o quê? Obedecer, né? Atender. E Eclesiastes, capítulo 12, veja bem aqui, maravilhoso essa passagem. Eclesiastes, capítulo 12, diz assim a palavra de Deus, verso 13: de tudo o que tem se ouvido, olha só, irmão, de tudo que tem se ouvido nesse mundo, né? E olha que a gente ouve muita coisa, né? Mas ouve, né? Ouve mesmo. Em estudos passados eu falei das vozes do mundo, né? Vozes, que há muitos tipos de vozes nesse mundo. E aqui diz, de tudo que se tem ouvido, a suma é, olha irmãos que maravilha, né? O lema. Nós vamos ver mais tarde que Deus mandou o povo dele escrever a sua lei, né? Na mente, no seu coração. Ainda mandou escrever na testa, nos umbrais das casas, né? Enfim, bota, escreve, né? Mas diz aqui em suma é, teme a Deus e guarda, veja, obedece, né, os seus mandamentos, porque isto é uma obrigação, tá vendo? O obedecer a Deus, o obedecer a palavra de Deus é uma obrigação de quem? De todo homem, né? Todo homem nós somos obrigados e o nosso dever é obedecer a palavra de Deus, porque Deus há de trazer juízo sobre todas as coisas, sobre todas as obras, até as que estão escondidas. Não vai escapar nada, né, da presença de Deus, quer sejam boas, quer sejam más. As boas, né, no sentido mesmo, não para salvação, mas para galardão. E as más, isso aí já é condenação, não tem conversa, né? Então aqui, a suma é, obedeça a palavra de Deus. São princípios, né, que nós estamos vendo. Preceitos para a vida, para dar mesmo a vida eterna. E até domingo eu falei, né, um pouco de obediência. Em relação à obediência de Deus, Deus ele não vai mudar de opinião, mas não vai mesmo. É imutável. Deus não vai mudar de opinião. Ou obedece ele e tem vida, né? Ou desobedece e vai sofrer a punição de Deus. Então ele não vai mudar de opinião. É imutável. Deus não negocia a sua obediência, a sua palavra em relação aos homens. É inegociável, né? Olha, Deus sempre está certo. Deus sempre está certo. O errado é você e eu, somos nós, né? E o homem ainda se acha tão, né? Ainda vai discutir. Não, peraí, né? Deus não discute, não vai mudar. Ou seja,
é imutável, é inegociável e é indiscutível. Deus não discute a relação com ninguém, né? Não faz um DR, não, assim, né? Não questiona, não. Está escrito, não matarás, o cabra mata, acabou, está frito. Né? Não roubarás, tá aí, nós vamos ver mais à frente a sua vontade expressa nos 10 mandamentos, né? Que ele deu a Moisés. E é indiscutível. Deus não aceita desculpa, não, irmãos. Deus aceita confissão de culpa. Ah, Senhor, desculpa. Não, não. Senhor, eu errei. Né? Confesso o meu pecado, a minha culpa. Estou arrependido do que eu fiz. Um arrependimento verdadeiro. E Deus concede o perdão. E sabe o que ele faz? Ele exige o fruto do arrependimento. O fruto verdadeiro do arrependimento. Porque senão é brincadeira, né? Você tem que entender, né? Saber que está errado, confessar o seu pecado, se arrepender do seu pecado, ele vai te perdoar, deixar o pecado e produzir frutos dignos do arrependimento. É assim que funciona com Deus. Então, é imutável em relação a isso. É inegociável, é indiscutível e o homem é indesculpável, né? Então, em relação à obediência da palavra de Deus, né? Conhecer, obedecer e agora viver, né? Praticar a palavra de Deus. Esse é o desafio, irmãos, para nós hoje à noite. E como eu disse, né? Tem tanta coisa aqui. Vamos começar, né? Mas Deus colocou. Agora vamos lá para as leituras, né? Começando, eu peguei só, sabe, algumas coisas. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 34. Êxodo, capítulo 34. E fique com aquela, né, as duas coisas: conhecer, obedecer e viver. Desobedecer, Deus vai tratar. E é assim que ele fez com o povo dele, e ele não vai mudar, não. Né? Então está aqui, olha, Êxodo 34 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, porque as primeiras, né, quando Deus entregou a Moisés lá no monte, e o tempo que ele ficou lá, quando ele desceu, o povo estava fazendo uma festa, né? Moisés está demorando muito. Ô Arão, bora rapaz, negócio, faz aí um bezerro para a gente adorar, que vamos fazer festa. Moisés já era, né? Moisés ficou tão irado que ele quebrou, né? Aí Deus, ele ora, pede perdão. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Está vendo? Deus não mudou, não. É a mesma lei que vai vir. Desde a eternidade, a palavra de Deus não muda. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cume do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas e gado se apresentem defronte dele, porque ia morrer, né? Nenhum pecador, nenhuma coisa contaminada né, não vai chegar próximo de Deus. É exterminado. Deus olha, não chega perto, não deixa ninguém, porque vai ser liquidado, né? Deus é tão santo, irmãos, tão puro, tão perfeito, que nós é para dizer: ai meu Deus, tem misericórdia de mim. Então diz aqui, né? Tendo o Senhor, aí lavrou, pois Moisés as 2 tábuas de pedra, como as primeiras. Olha, é o exercício, lembra que eu falei no início do culto? Repetição, né? Repetição, repetição. E é assim, irmãos, o resto da nossa vida, repetição. Então, é o que ele faz com o seu povo, olha. Tendo o Senhor
né, ordenada, enfim. Moisés subiu ao Monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas duas mãos as duas tábuas de pedra. Vou dar uma agilizada aqui. Tendo o Senhor descido da nuvem, esteve ali junto dele e proclamou o nome do Senhor. Veja, e passando o Senhor por diante dele, clamou Moisés: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e de grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, e louvado seja Deus, irmãos, que perdoa, né, a iniquidade, a transgressão e o pecado. E ainda que não inocenta o culpado, né, Deus não, está vendo? Culpado com ele é culpado. E visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos, até a terceira e a quarta geração. Irmãos, aqui não só está dizendo que nós somos filhos do pecado, e se eu continuar no meu pecado, neto, bisneto, é tudo pecado, né? É isso que ele está dizendo. Imediatamente, curvando-se Moisés à terra, veja, o adorou. Vamos dar uma pulada aqui, né? Verso 12, olha. Abstente de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Não faz aliança com o incrédulo, né? Olha, isso é uma lição muito grande. Crente não pode ter aliança com o incrédulo. Não há comunhão das trevas com a luz. Não quer dizer, irmãos, que nós não podemos conviver. Muito pelo contrário, né? Nossa função é estar no mundo, pregar o evangelho, dar um bom testemunho, né? Mas ter sociedade, aí diz aqui, né? Diz aqui, olha, mas derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o meu nome, o nome do Senhor, é Deus zeloso. Sim, Deus zeloso, Ele é. Deus zela pelo seu nome. Ele diz, a minha glória, né? A minha adoração eu não dividirei com ninguém, com outro. E aí pule aqui, né, verso 27, olha. E disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, eu fiz aliança contigo e com Israel. Irmãos, a aliança de Deus, ela é feita conosco através da sua palavra, não é? Então, nós devemos ser obedientes, conhecer a palavra e viver, né? Praticar realmente. Diz, olha, ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, presença com Deus, comunhão com Deus. Ele não teve nem fome, né? Diz aqui, olha, não comeu pão, nem bebeu água. A Bíblia diz que não só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. É assim que acontece, né, irmãos? Vamos lá agora. Deuteronômio. Então Deus, né, coloca a sua palavra para o povo viver. Deuteronômio capítulo 4 é o que vai dar para a gente fazer por hoje. Deuteronômio capítulo 4, mas nós vamos continuar, né? Olha, verso 1 diz assim: agora, pois, ó Israel, o povo de Deus, ouve os estatutos e o juízo que eu vos ensino, para o que, irmãos?
obedecer, né? Lembra dessas palavras, obedecer, para os cumprirdes, para quê? Para que vivais. Então a palavra de Deus, os preceitos de Deus, os princípios de Deus, é para a vida, é para a nossa vida, né? Diz aqui, olha, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor, Deus vos dá, Deus de vossos pais vos dá. É para nós hoje à noite, sabe, irmãos? Ele deu a palavra para nós cumprirmos a sua palavra, para nós vivermos as suas palavras, para poder ir para onde? Para a nossa pátria celestial, né? O céu, está para sempre com o Senhor. Diz aqui, olha, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois todo homem que seguiu a Baal-Peor, outro Deus, né? O Senhor, vosso Deus, consumiu no vosso meio. Se você olhar essa história aqui, foram 24.000 que seguiram a Baal-Peor. Espera aí, né? Não era povo de Deus? Mas desobedeceram, Deus puniu, consumiu. 24.000. Você procura como exercício essa passagem aqui, tá bom? Depois você me diz. Porém vós que permanecestes, veja, fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Irmãos, olha, a gente vai amadurecendo na vida cristã, né? A gente vai assim envelhecendo. A melhor coisa nesse mundo é você estar fiel ao Senhor e perseveravam. Esqueçam, né? Esse mundo, esqueçam as coisas do mundo, né? As fascinações, as coisas. Porque há caminhos ao homem que parecem até direito, mas a Bíblia diz que no final são caminhos de morte, de perdição. O melhor é lutar, né? Nós estamos nessa batalha e sermos mesmo fiéis ao nosso Deus. Por isso que os que permaneceram, que é característica do salvo, do santo, diz: todos hoje estáis vivos. Quando a gente fala de vida, né? Não é a vida essa que nós estamos agora, não, mas a que nós já temos, né? A vida eterna. Nós já estamos na vida eterna, né? Isso aqui nós somos peregrinos, como eu estou falando de domingo de manhã. Nossa pátria é celestial. Verso 5: Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra, veja, que passais a possuir. Guardai-os, né? Pois, cumpri-os, pois, porque isto vos será, veja, irmãos, vossa sabedoria e vosso entendimento. Ou seja, aqui não é o conhecer de saber, né? Mas é o conhecer de viver, de encarnar, não é de mesmo do entendimento de vida. Perante os olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e entendida. A Bíblia não diz, né, que o princípio da sabedoria é o temor de Deus e obedecer a sua palavra? Então, vamos lá. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados, assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. Lembra que tem passagens que Deus fala, olha, ele acusa, né, os falsos que fazem seus deuses de pau, de madeira, de gesso, invocam, clamam, mas eles têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm boca, mas não falam, são carregados, né? Então, o nosso não, é um Deus vivo, verdadeiro. Que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu vos proponho. Tão somente, veja, irmãos, guarda-te. Eu acho tão bonito, né?
Guarda-te a ti mesmo, é individual, é pessoal. Guarda bem a tua alma, para que não te esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto, e se não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e os farás saber, veja, aos filhos dos teus filhos, ou seja, se Deus me der a graça, né? Eu já estou aí, cadê a Rebeca e o Janda, né? São candidatos, né? A ter filhos e vão ser meus netinhos, né? Né, Simone? Vai ser o maior prazer, sabe? Poder ajudar, ensinar meus netos, né, irmã Zeni? Irmã Zeni, eu lembro, ela disse várias vezes, né? Nós não tínhamos uma salinha domingo à noite. Ela, pastor, eu queria fazer uma salinha porque os meus netos. Ela começou uma salinha domingo à noite, sempre com essa preocupação, né? De ensinar os filhos, os netos, as crianças. Que maravilha, irmãos. E eu louvo a Deus por mulheres dessa igreja que têm seguido a irmã Zeni, né? Ensinando as crianças e os homens também, né? O Jorge, cadê o aniversariante do dia? Tá, né? Jorge trabalha aqui na igreja, mas ele também é missionário nas horas vagas, né? Nas escolas, sabe? Sabe, irmãos, é uma coisa maravilhosa. Ensina. Veja, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse: reúne este povo, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me todos os dias que viverem na terra, e as ensinarão aos seus filhos. Amém? Irmão, nós vamos parar, né? Porque tem o horário, mas por mim eu ia embora, sabe? Mas eu respeito os irmãos, vão trabalhar. Mas fica hoje à noite, né? Nós estamos nesse terceiro ponto. Preceitos, princípios, palavra de Deus para nos dar vida, né? Para nós não só conhecer, mas obedecer, né? E viver e praticar. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor. Confessamos, Senhor, que precisamos muito do Senhor. Me ajuda, porque eu já tenho algum conhecimento, pouco, mas tenho, Senhor. Me ajuda não só a ser um sabedor, conhecedor, mas ser obediente à tua palavra, verdadeiramente. E viver a tua palavra. Proceder. Ó Pai, te confesso que tenho mesmo falhado, tenho pecado, mas o Senhor é um Deus que perdoa, um Deus que nos ajuda, mas nos ajuda mesmo, Senhor, a confessar o nosso pecado, a nos arrepender dos nossos pecados, a deixar o nosso pecado. O perdão é certo, mas a produzir frutos dignos de arrependimento. Nós temos o principal, já a tua palavra, a tua presença, o teu poder. O Senhor nos dá a oportunidade, Pai, de saber cada vez mais. E não sejamos como aquele povo que perece por falta de entendimento, de conhecimento, mas sejamos do povo que não só sabe, mas procura mesmo obedecer e viver a tua palavra. Abençoa cada um que chegou aqui, Senhor. O Senhor sabe, conhece cada coração e faz uma obra especial na vida de todos. Nós entregamos o final da noite em tuas mãos, que amanhã possamos, Senhor, sair mesmo e praticar essas verdades.
Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.